Bia vai passar dos limites e tentar roubar o protagonismo de Beatriz, de uma vez por todas, tentando se passar por ela. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, revoltada por ter que dividir a novela com a rival, Bia vai armar um escândalo e, movida pelo ciúme e inveja, vai vestir o figurino da protagonista para provar que deveria estar no papel principal. Mas o plano vai dar errado e Beatriz vai flagrar a cena no pior momento possível. O confronto entre as duas vai pegar fogo e Sérgio não vai pensar duas vezes antes de dar um fim definitivo à confusão. E Bia acaba levando o pior castigo e se ferra. Desesperada, ela vai tentar reverter a situação, mas não consegue. Beatriz não perde a chance de humilhar a rival e fala: achou mesmo que ia roubar o meu lugar? Você só está colhendo o que plantou, Bia. Agora é tarde demais. Tudo deverá acontecer logo após Beatriz receber a notícia de que Bia também estará na novela. E para piorar, como sua antagonista, seu semblante se fecha na hora e ela cruza os braços, visivelmente contrariada. Bia, por outro lado, sorri com malícia ao perceber a reação da rival e então debocha: tá assustada, Beatriz? Aposto que tá morrendo de medo da concorrência. Beatriz franze a testa e responde de imediato, sem esconder sua irritação: eu nunca tive medo de nada, Bia. Mas conhecendo você como eu conheço, tenho certeza que vai fazer de tudo para me sabotar, como já fez outras vezes. Bia solta uma risada sarcástica e retruca provocativa: ah, querida, se eu quisesse sabotar você, já teria feito isso há muito tempo. Beatriz dá um passo à frente, estreitando os olhos, e então desafia: então tenta, Bia, porque eu juro que dessa vez você não vai me derrubar. A tensão entre as duas cresce e em segundos ambas já estão discutindo. O tom de voz aumenta e a briga se intensifica até que Sérgio se coloca entre elas e levanta as mãos, pedindo calma. Ele intervém com firmeza: chega, vocês duas vão parar com isso agora. Não tem por que brigar, as duas vão brilhar na novela e ninguém precisa sabotar ninguém. Beatriz e Bia se encaram, ainda furiosas, mas permanecem em silêncio. Clarice, que acompanhava a cena, decide intervir também. Ela se aproxima e afirma, tentando apaziguar os ânimos: o Sérgio tem razão. Vocês duas são talentosas e essa novela tem espaço para brilhar do jeito de cada uma. Beatriz cruza os braços e murmura, ainda contrariada: não sei não. Talvez seja melhor eu desistir desse papel. Bia ergue a sobrancelha, satisfeita com a hesitação da rival. Mas antes que Beatriz tome qualquer decisão precipitada, Clarice segura em seu braço e a olha nos olhos com seriedade antes de afirmar: não faça isso, essa é a sua chance, Beatriz. Você merece esse papel, não deixe ninguém te tirar isso. Beatriz hesita por um instante, mas ao ver a firmeza e o apoio de Clarice, respira fundo e acaba cedendo com um aceno de cabeça. Sérgio sorri, aliviado, e Bia, por outro lado, estreita os olhos, sentindo seu sangue ferver. Ela não gostava de perder, muito menos para Beatriz, e agora mais do que nunca, sabia que aquela novela não seria só uma disputa no roteiro, mas também na vida real. Mais tarde, Bia entra em casa ao lado de Clarice, ainda visivelmente irritada com os acontecimentos do dia. Assim que fecham a porta, Clarice se vira para a filha e a observa com um olhar sério antes de afirmar: eu não gostei nada do seu comportamento hoje na televisão, Bia. Você foi impulsiva demais. Bia bufa, cruzando os braços, e retruca, impaciente: e a senhora queria que eu fizesse o quê? Ficasse calada enquanto a Beatriz tenta chamar mais atenção do que eu? Clarice suspira e tenta acalmá-la dizendo: Bia, não é uma questão de atenção. Mas Bia a interrompe, sua frustração transbordando, e fala: eu não suporto essa garota, mãe.
Não suporto ver ela querendo se meter em tudo, querendo ser mais do que eu e, principalmente, não suporto o fato de ela estar tentando roubar você de mim. Clarice arregala os olhos por um momento, surpresa com aquela confissão. Então, suaviza sua expressão e sorri levemente, antes de afirmar com carinho: ninguém vai te roubar de mim, Bia. Bia sente um alívio momentâneo com aquelas palavras e acaba cedendo, abraçando a mãe com força. Mas mesmo com aquele abraço, sua mente não descansa. Ela se sente cada vez mais insegura com a presença de Beatriz, como se a qualquer momento tudo pudesse desmoronar. Mais tarde, já em seu quarto, Bia encara o teto, perdida em pensamentos, até que escuta uma batida na porta. Ela se levanta e abre, se deparando com Juliano. Ele entra no quarto com passos calmos e fecha a porta atrás de si. Ele a observa por um instante e então pergunta, curioso: como você tá, filha? Bia suspira, cruzando os braços, e responde com um tom carregado de rancor. Com ódio, como se não bastasse a Beatriz ser minha rival na vida, agora também vai ser na novela. Juliano lamentando, e então confessa: eu tentei tirar a Beatriz do posto de protagonista e colocar você, mas o criador da novela não aceitou. Bia franze a testa, apertando os punhos de raiva, e comenta: então ele tá do lado dela. Que ótimo! Juliano sorri de canto e então se aproxima da filha, abaixando a voz ao afirmar: mas você sabe o que tem que fazer, não sabe? Bia ergue o olhar e responde com firmeza: eu vou dar um jeito de acabar com a carreira daquela coisinha. Ela mal começou e já vai cair. Juliano sorri satisfeito, assentindo lentamente antes de afirmar: tenho certeza disso. Ela bem que merece receber uma lição. Os dois trocam olhares cúmplices e, no fundo, Bia sente um fogo crescente dentro de si. Se Beatriz achava que essa disputa terminaria no roteiro, estava muito enganada. No dia seguinte, toda a equipe da novela se reúne no estúdio da TV para acertar os últimos detalhes antes do início das gravações. O ambiente está movimentado, com figurinos sendo ajustados, técnicos conferindo câmeras e atores interagindo com a equipe de produção. Sérgio aproveita a ocasião para falar sobre a caracterização dos personagens e apresenta as roupas de cada um. Beatriz observa atentamente enquanto os figurinos são exibidos e, assim que vê o da sua personagem, seus olhos brilham de empolgação. Ela sorri encantada e então comenta, entusiasmada: vai ficar lindo em mim. Clarice, que também observa tudo, analisa os detalhes dos trajes e então afirma admirada: todos os figurinos estão deslumbrantes. Beatriz se surpreende com o elogio e por um instante sente um calor no peito. Ela olha para a mãe com um brilho diferente no olhar, visivelmente tocada. Enquanto isso, do outro lado do estúdio, Bia assiste a cena com puro despeito. Seus olhos percorrem as peças de roupa com atenção, mas a expressão de irritação cresce quando nota que o figurino de Beatriz parece mais sofisticado que o seu. Clarice se aproxima da filha e sorri antes de afirmar com carinho: você também vai ficar linda, Bia. Bia força um sorriso e assente, mas no fundo, o incômodo a corrói por dentro. Seu olhar recai novamente sobre o figurino da protagonista e ela sente uma pontada de inveja. Para ela não havia dúvidas. A personagem de Beatriz tinha o melhor figurino. E isso só reforçava a ideia de que a rival estava roubando o destaque que deveria ser dela. Mas ela não deixaria isso barato. Depois de um tempo, quando a maioria das pessoas está ocupada ajustando detalhes técnicos, Bia observa ao redor e percebe que ninguém está prestando atenção nela. Aproveitando a oportunidade, ela se aproxima da arara de roupas, onde estão os figurinos da personagem de Beatriz.
Ela passa os dedos pelos tecidos delicados, analisando cada peça com atenção. Um sorriso malicioso surge em seu rosto. Sem hesitar, ela pega um dos vestidos e o veste rapidamente. Ela se vira para o espelho e analisa seu reflexo, ajeitando o figurino com elegância. E então afirma para si mesma, cheia de convicção: agora sim, todo mundo vai ver que eu sou 1000 vezes melhor que aquela coisinha. Ela gira levemente, observando o caimento do vestido, e se admira enquanto fala: eu deveria ser a protagonista dessa novela, e todo mundo vai concordar comigo. Mas antes que possa continuar seu devaneio, uma voz cortante ecoa atrás dela dizendo: o que você está fazendo com a minha roupa? Bia congela na hora. Ela se vira devagar e dá de cara com Beatriz, parada na entrada do camarim, com os olhos arregalados de surpresa. O clima entre as duas se torna tenso em segundos. Bia sente um frio na espinha, mas rapidamente recompõe sua postura e levanta o queixo, tentando disfarçar o flagra. Beatriz, por outro lado, a encara com fúria nos olhos, pronta para tirar satisfações. Beatriz cruza os braços e encara Bia com uma expressão furiosa, antes de exigir, sem paciência: tira isso agora mesmo, Bia. Você não vai ser a protagonista dessa novela. Bia levanta o queixo, se recusando a ceder, e responde, desafiadora: eu posso ser o que eu quiser, Beatriz. Beatriz solta uma risada irônica e então retruca, impaciente: ah, querida, não é assim que a coisa funciona. Você acha mesmo que só porque colocou esse figurino, ele automaticamente vira seu? Bia estreita os olhos, irritada, prestes a retrucar. Mas antes que possa dizer qualquer coisa, a porta do camarim se abre de repente. Sérgio e Clarice entram no exato momento em que as duas estão no meio da discussão e param ao ver Bia vestida com o figurino de Beatriz. Os dois ficam em silêncio por alguns segundos, chocados com a cena. Clarice franze a testa e pergunta, confusa: o que está acontecendo aqui? Beatriz aponta para Bia, ainda indignada, e conta sem hesitar: o que está acontecendo é que a Bia pegou o figurino da minha personagem, sem permissão, e ficou desfilando por aí, como se fosse a protagonista da novela. Sérgio arregala os olhos, visivelmente desapontado, e comenta: eu não acredito nisso. Bia sente um arrepio percorrer sua espinha. Ela percebe que a situação está fugindo do seu controle, e então argumenta, tentando se justificar: eu só estava testando o figurino. Não tem nada de mais nisso. Sérgio solta um suspiro pesado e então lamenta: eu tentei dar uma chance para você, Bia, mas assim não dá. Bia arregala os olhos, sentindo a tensão aumentar. Ela dá um passo à frente e pergunta, desesperada: o que você quer dizer com isso? Sérgio a encara seriamente, antes de afirmar decidido: quero dizer que você está fora da novela. O mundo de Bia parece desabar na hora. Ela sente um nó na garganta e balbucia incrédula: o quê? Sérgio mantém o tom firme e continua: você tentou roubar o lugar da Beatriz, e isso é algo que eu não posso aceitar. E não pense que vai ficar por isso mesmo. O patrocinador da novela vai ficar sabendo dessa sua atitude. Bia sente o desespero tomar conta de seu corpo. Ela sem acreditar, e então implora: você não pode fazer isso comigo, Sérgio. Eu preciso dessa novela. Beatriz cruza os braços e observa a cena com satisfação, antes de responder, implacável: você tá só colhendo o que plantou, Bia. Bia sentindo o ódio crescer dentro dela. Clarice, ainda desapontada, respira fundo e então afirma, com um tom mais brando: você tinha tudo para brilhar, Bia, mas jogou tudo fora por uma implicância boba. Bia olha para a mãe, tentando encontrar algum apoio, mas só vê decepção em seus olhos.
Ela sente seu mundo desmoronar. Seu plano deu errado. E agora, já era tarde demais para consertar. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.